A Alta Idade Média, antes do Império Carolíngio, é conhecida pela formação de diversos reinos bárbaros que foram derivados da queda do Império Romano. Durante este período, um desses reinos realmente se destacou. Eles são os francos. A história que nos importa, a dos francos, começa quando Carlos Martel derrota o califado de Umad em uma batalha importante, impedindo-os de espalhar o Islã para o resto da Europa. Depois dele, o outro rei importante foi Pepe o Breve, porque esse se aproximou bastante da igreja e mandou homens para proteger as terras do Papa, formando assim os estados papais. O filho mais importante de Pepe foi Carlos Magno. Você lembra dessas aulas de história? Não? Ótimo. Ele aumentou muito a quantidade de terras do Império Carolíngio. No processo ele também cristianizou o germânico. E depois aumentou o tamanho dos estados papais. Depois de muito fazer pela igreja, Carlos Magno é coroado imperador romano. Isso deixa Constantinopla meio pé da vida, por causa que eles eram sucessores de Rima, mas a gente revela. Tudo são flores até que Carlos Magno morre e seu reino é dividido em 3. No fim, a divisão importante é a França e a não-França. Essa parte do meio aí não importa. A parte da França não importa agora também. A não-França virá a ser conhecida como Alemanha, mas isso é muito depois. Agora ela se quebrou em 500 pedacinhos que fazem parte do Sacro Império Romano, que quase não tem nada a ver com o Império Romano, ou Roma, ou Império. Ele é muito complicado para esse vídeo, o importante é saber que ele existe. E agora começa a Baixa Idade Média, que ocorre a partir do ano 900, mais ou menos. E é marcada pela ascensão do feudalismo e a redução dele com o revigoramento das cidades. Mas isso é mais pro fim. É importante lembrar que o feudalismo teve durações e características diferentes em cada lugar e ele não era nem um pouco consistente. Agora que a gente falou de feudalismo, eu acho que a gente precisa explicar o feudalismo. E isso é longo. Mas o que eu posso fazer? Imagina se empolgou. O feudalismo é tecnicamente uma estrutura social bem simples, na verdade, comparado com a de hoje, né? Os herdeiros de Carlos Magno receberam parte do território e para terem apoio dos nobres, eles davam terras ou alguma outra coisa, em troca de fidelidade. Isso acabou se tornando um processo de vassalagem, onde o nobre mais forte, ou seja, o maluco que dava as terras, era chamado de suzerano, e quem recebia era vassalo. Daí rolava que os vassalos também davam terras para outras pessoas, tendo assim seus próprios vassalos. Daí a Europa só se quebrou em 300 bilhões de pedaços. Isso enfraqueceu o poder real, porque por mais que os nobres respeitassem o rei, eles também tinham suas vontades, soldados e terras. Daí os vassalos, agora senhores feudais, chamavam camponeses, agora meio que servos, para seus territórios e rolava meio que assim. As terras do feudo eram divididas em 3 partes. A reserva senhorial, basicamente plantações para o senhor, a moradia dele também, além de moinhos, oficinas, estábulos, nheca. O manso sérvio, que tinha moradias e terras para cultivo próprio, e o manso comum, que tinha florestas, pastos e terrenos vazios. E você acha que você paga muito imposto hoje? Meu amigo, você não conhece a Idade Média. Existiam impostos como banalidade, para usar moinhos, fora, celeiro, etc. Corveia, trabalhar uns 6 dias por semana no manso senhorial. Talha, pagar de 30% a 60% da própria produção pelo uso da terra. Mão morta, taxa para a família para permanecer após a morte do pai. Dízimo, imposto para a igreja. Formariade, que era taxa para se casar. E também tinha muita outra coisa, mas não deu pra entender a ideia. Os feudos eram semi-autossuficientes, a produção era principalmente pro consumo interno. Também outra coisa que aconteceu é que as cidades e o comércio reduziram nesses tempos. Por quê? Não sei, não tá escrito no roteiro. Outra coisa, existia a pirâmide do sistema feudal. Lembra daquele troço que a gente mostrou no começo e devia ter explicado lá? Então, basicamente a sociedade era dividida em 3 classes sociais principais: o clero, a nobreza e os camponeses. E era bem difícil de mudar de classe, mas claro, tinham exceções porque, bom, padre ter filho é complicado, então a maioria do clero vinha da nobreza. Claro que também tinha as outras exceções, tipo artesãos, escravos, comerciantes, mas não importa muito. É hora das cruzadas. As cruzadas foram as expedições militares que aconteceram durante os séculos 11 e 13. Seu objetivo principal era retomar a Terra Santa dos muçulmanos. Essas expedições foram chamadas pelo Papa Urbano II em 1095 e pediam que todos os cristãos se juntassem à luta para retomar a Terra Santa dos infiéis. Outros objetivos que as cruzadas tinham era a conquista de mais terras para os nobres e melhora do comércio. Outra coisa que foi muito importante durante as cruzadas foi o saqueamento de diversas cidades, incluindo Constantinopla, durante o percurso da ida até Israel ou o percurso de volta também, porque sempre é hora de saquear os seus inimigos. As cruzadas tiveram várias consequências, muitas delas que ajudaram a gerar a crise no sistema feudal. As mais importantes mudanças geradas pelas cruzadas foram diminuição da produção agrícola, devido a principalmente porque as pessoas estavam ocupadas lutando em Jerusalém e não produzindo alimento. E a Europa reganha controle comercial do Mediterrâneo, por terem que usar meios marítimos para poder chegar a Jerusalém. Quanto à produção agrícola, é importante notar que já se usavam ferramentas como o arado lá pelo meio do feudalismo, além de uma rotatividade bienal. Outra coisa é que com pouco
pouco comércio, as pessoas tinham uma dieta pobre, que facilitava para as doenças. Antes das cruzadas, houve grande aumento da produção agrícola, especialmente devido à melhoria dos instrumentos como o arado de ferro, o uso do sistema trienal, que consistia basicamente em dividir a terra em 3 pedaços, uma sendo colhida, outra plantando e outra descansando, que assim você conseguia ter mais comida. Com maior produção tinha-se mais oferta, que abaixava os preços, daí as pessoas podiam comer mais, e melhor, melhorando assim a qualidade de vida, aumentando a população e possibilitando que mais pessoas trabalhassem com outras coisas, tipo comércio. Mas sim, deu algumas desgraças no meio, como nas cruzadas e no apocalipse dos séculos 13 e 14, em parte devido às mudanças climáticas causadas inclusive pelo desmatamento. Bom, continuando sobre a desgraça, teve fome, doenças, uma porrada de guerras, revoltas camponesas por causa da fome, impostos, desigualdade, e se enfraqueceu os senhores feudais. Os turcos chegaram e monopolizaram As rotas comerciais para o Oriente, forçando os europeus a darem um jeito, também conhecido como circular a África inteira, que ninguém gosta da África e ninguém quer simplesmente passar pela Rússia, que é frio, e Sibéria. Isso precisava de investimento, tecnologia, ciências e investimento e dinheiro. E tudo isso, junto com o crescimento das cidades, da produção agrícola e do comércio, foi levando ao fim da Idade Média, que ocorreu em diferentes momentos e formas dependendo do lugar, mas isso é depois. Bom, depois do crescimento da produção agrícola, não era mais preciso que todo mundo ficasse no campo trabalhando. Então, os trabalhadores que não tinham mais trabalho começaram a trabalhar com outras coisas, como ferro e capitalismo, só que pior, porque era mercantilismo, que a gente vai explicar no vídeo da Idade Moderna, talvez. Esses trabalhadores, agora artesãos, começam a vender seus produtos em feiras ambulantes, que acabam virando feiras permanentes, e com essas feiras, as cidades crescem em volta delas, porque todos querem ficar perto do comércio e do dinheiro. E esses artesãos acabam formando sovietes. Formam guildas, também conhecidas como corporações de ofício, que é tipo um sindicato sem a parte do sindicato. Essas corporações podiam fazer tudo isso aqui. Nessas grandes cidades, começa a surgir uma burguesia safada, formada principalmente de mercantes, que não gostam do rei intervindo nos seus negócios. Então eles compram a liberdade da cidade do rei. Tipo, o rei ainda mandava na cidade, teme, só que também não, e eles também pagam impostos, e é complicado. E agora a gente vai falar de uma coisa muito importante que todo mundo conhece, mas ninguém sabe muito sobre. A peste negra, também conhecida como peste bucólica. Existem várias explicações para o surto da peste no século XIV, mas a usada agora será a seguinte. A peste surgiria no Império Mongol durante um cerco a um castelo genovês. Os mongóis começaram a morrer por causa da peste, e qual a ideia genial que eles têm? Jogar os corpos dentro do castelo, e assim todo mundo lá ficar contaminado. Após o cerco, navios saíram do local com ratos contaminados com a pulga Genospheles schepos e vão para a Sicília. E de lá, a bactéria Yersinia pestis se espalha por todo o continente, matando mais de 50 milhões de pessoas. Um dos grandes motivos pelos quais a peste se espalhou tão rapidamente, além do crescimento do comércio, é que as cidades europeias não eram as coisas mais limpas do mundo. Isso contribuiu muito para a proliferação de ratos, e como já sabemos, as pulgas que transmitem a peste se alojavam nos ratos. Outra coisa que foi muito intensificada com a peste foi o ódio aos judeus, para variar. Pois o povão já não gostava dos judeus porque eles eram de uma fé diferente, como a igreja que era pouquinho influente, falava que os judeus ajudavam o capeta. Então quando uma doença começa a matar milhares e milhares, a escolha lógica é culpa dos judeus. Porém não pense que a peste bucônica só trouxe desgraça, porque foi por causa dela que as cidades europeias perceberam que precisavam de saneamento básico e coleta de lixo. E isso só seria implementado em cidades como Paris, lá pelo século XIX. Também nem tudo foi trevas na Idade das Trevas, por isso que a gente não deve chamar de Idade das Trevas como eu acabei de fazer. Não, pera. São criadas as primeiras universidades, totalmente controladas pelo Estado e o clero. Mas o que você quer? A gente tá no século XI. Novos estilos de arquitetura como góticos surgem e são implementados em catedrais como Notre Dame de Paris. Os primeiros sistemas de saneamento básico foram implementados. Todo mundo ainda fedia, menos alguns caras da corte que tomavam banho uma vez por ano. A gente tá no século XI. Criação de festas, tipo carnaval. Não esse carnaval. Esse carnaval. Também outras coisas surgiram, como universidades e catedrais e universidade. Enquanto tudo isso estava acontecendo, tinha uma longa guerra rolando. A Guerra dos 100 Anos, que durou 116 anos. História complexa. Tudo começou com a morte do rei da França, Charles IV, que morreu sem herdeiros. E a Inglaterra olhou pro trono francês e disse o seguinte: isso é meu. E assim começa um conflito que matou muita gente e durou 116 anos. Criatividade é complexo. 5 reis franceses, 5 reis ingleses causam um sistema feudal, Joana d'Arc sendo patriota e muitos mortos depois, a França ganha, pegando os territórios ingleses no continente, menos Calais. A gente ia falar mais sobre a Guerra dos 100 Anos, mas isso ia demorar um outro vídeo inteiro, que talvez a gente faça no futuro, ou não. Aproximadamente no século VIII, os muçulmanos invadem a Península Ibérica e eles conquistam quase toda a península. E eles tentam atravessar os Pirineus, mas eles são parados pelos francos. Lá por esse século que eu tô mostrando na tela agora, já que alguém escreveu essa desgraça errada no roteiro, começa um processo chamado Reconquista, que é a reconquista da Península Ibérica pelos reinos cristãos. A Península Ibérica só será completamente liberada dos muçulmanos lá pelo século XV ou algo assim.
Hora de uma historinha. Era uma vez o grande Império Romano do Oriente. Ele conseguiu sobreviver durante muito tempo, porém com todos os ataques ao Império, ele ficou muito fraco. Quem toma proveito disso são os turco-otomanos. Esse Império crescente já havia tentado sua sorte contra as muralhas de Constantinopla, mas falhou. Entretanto, dessa vez foi diferente. O sultão Mehmed II conseguiu quebrar os muros da cidade e assim o bizantino caiu. E essa é a história do Império Bizantino. Por que isso tá aqui mesmo? O Magia também queria falar de toda essa desgraça no vídeo. Não, eu não tô afim de produzir mais vídeo. E são 2 da manhã, então... Mas pra deixá-lo contente, a gente vai mostrar o texto. Aqui, olha. Opa, desculpa, eu deletei sem querer. Meu amigo, sinto muito, mas aqui vem as partes importantes, entre várias aspas. Japão, shogunato, feudalismo, samurai. China, quebra e junta algumas vezes. Ming, até que não. Índia, quebra e se junta. Mongóis dominam metade do mundo. E também tem Majapahit, Majaha... Esse lugar. E esse é o fim do vídeo. A gente não sabe o que colocar aqui, então inscreva-se ou não.